paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição, dessa vez a lição de número 9, que será ministrada no dia 30 de novembro de 2025 e tem por título A Fidelidade dos Recabitas. Nós estamos hoje com o pastor Geraldo, paz do Senhor, pastor. Amém. Eu já vou iniciar pedindo que o irmão faça uma oração para nós começarmos a nossa aula. Pode ser a todos, oremos ao Senhor, maravilhoso Deus. Mais uma vez, louvamos aqui por essa oportunidade de aqui estarmos para juntos meditarmos na Tua Palavra e aprender de Ti. Que o Senhor nos dê da Tua graça para passarmos aos nossos alunos e a cada professor, em cada congregação, possa ser beneficiado por esta palavra e por esta lição que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai falar... Diferente da aula passada, né, que a gente falou sobre dois exemplos negativos, o exemplo dos dois reis, nessa aula nós vamos falar sobre a fidelidade dos recabitas, né? E os recabitas, a gente vai estudar sobre eles, são um exemplo bom, um exemplo a ser seguido, né? E o nosso texto principal, ele diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:15. Resumo da nossa lição: Deus usou os recabitas como exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. Os nossos objetivos são mostrar quem são os recabitas, refletir a respeito do exemplo de vida de Jeremias e dos recabitas e reconhecer o nosso chamado à santidade, né? Na interação, a gente tem uma informação aí. Essa lição é um convite para nós vivermos em santidade e fidelidade a Deus. Veremos que o comportamento de Judá, assim como de alguns crentes da atualidade, não refletia a sua identidade como povo de Deus, né? Então, tem como ser irrepreensível nos dias atuais? Tem, né, pastor Geraldo? Em todo o tempo, basta dedicarmos, querer, né? Tem. Sim, é verdade. Então, a gente já entra aí na nossa introdução, falando que o Senhor ordenou que Jeremias tomasse os recabitas como exemplo de fidelidade, né? E mais para baixo diz, o objetivo divino era despertar o seu povo para que se arrependesse, né? Vamos estudar sobre a necessidade do crente manter-se santo e fiel a Deus em um mundo caído. Então, esse comentário, né, do nosso irmão aqui, da nossa lição, ele é muito importante, principalmente para o jovem, porque nós estamos vivendo em um mundo caído, em um mundo onde tudo conspira contra a palavra de Deus. O hedonismo está imperando, né? As pessoas estão indo de mal a pior, totalmente contrários à palavra de Deus, mas tem um povo que é um povo zeloso, um povo de boas obras. E a gente vai fazer um paralelo. A gente pega esse povo zeloso de boas obras, que prioriza a palavra de Deus, né? E no tempo de Jeremias também tinha um exemplo de um povo, de uma família que era um exemplo. E essa família é a família dos recabitas, né? Então, quem são os recabitas? A gente tem uma explicação aqui, mas nesse livro aqui tem uma explicação de um dicionário, é o dicionário Wycliffe, que diz assim, ó: o pai de Jonadab, fundador da família dos recabitas, Recabe, pode ter sido de uma das famílias de queneus que entraram na Palestina com os israelitas. Está lá em 1 Crônicas 2:55. Nos dias do reino dividido, Recabe determinou que a causa da apostasia e imoralidade do povo era a cultura palestina e comandou seus filhos a voltarem. Então os filhos voltam ao antigo modo nômade de vida. E é esse antigo modo nômade de vida que ele incentiva que os filhos usem, né?
Eles priorizam aí uma vida numa simplicidade. Aí fala nos dias de Jeú, Jonadab, o líder dos recabitas, auxiliou aquele rei em sua destruição do culto a Baal. Né? Então, esses são os recabitas, são essa família, né? São uma família, uma ordem que tem suas origens em Jonadab, um filho queneu, né? E aí mais para baixo diz, o profeta, mediante a orientação do Senhor, usa esse grupo, os recabitas, com a finalidade de proferir uma mensagem para o povo de Judá, né? No entanto, pouco se sabe sobre a origem desse grupo. A única coisa que a gente sabe é que eles estavam vivendo lá no ambiente, né? E aí o modo de vida antigo precisou ser priorizado porque eles estavam vivendo aí apostasia e imoralidade, indo totalmente contrários à palavra de Deus. Então, eles são incentivados a voltar. Bom, o que sabe é suficiente para chamar atenção, principalmente pelo compromisso que tinham com seu modo de viver, que receberam de seus patriarcas. E é isso que Jeremias vai falar com esse povo, né? Com o povo de Judá. Vamos entender quem são os recabitas e vamos saber que Deus vai falar através do exemplo dessa família, que diz que é uma família, uma ordem, né? E aí, como viviam esses recabitas, hein, pastor Geraldo? Então, voltando só aqui na pergunta, quem são os recabitas, como minha irmã pegou nesse livro, eu fiz uma pesquisa também, alguém dá a entender que eles tinham um parentesco já com a família de Moisés, pro lado de Jéfo, lá no passado, né? Quer dizer, são coisas que a Bíblia como que não dá muitos detalhes, mas são algumas pesquisas, então, possivelmente, fazia parte da família de Moisés, vindo lá de Jetro, né? Sim. Então, não encontramos mais detalhes sobre isso, né? Mas o importante não é saber somente que eles são, mas como, sim, modo de vida deles, né? Como viviam os recabitas, como a irmã já antecedeu aí, eles levavam uma vida simples, sim, vivendo como nômades, né? Assim, sem muita identidade, por isso que não tem muita coisa. A gente olha, trazendo para hoje, nós temos um grupo de pessoas que vivem mais ou menos como eles na nossa atualidade, são os ciganos, né? Sim, é verdade. Habitam em tendas, não planta, não trabalha, mas como é que eles não construíram casas, né, na terra e nem plantavam exclusivamente a plantação de vinhas, mas eu creio que eles deveriam ter um meio de vida, quem sabe vivia do comércio, sim, de alguma mão de obra, certo? Eles sobreviviam. Sim. Né? Então, dessa forma, então, levar uma vida simples, né? E seu líder estabeleceu isso para eles, esse modo de vida, né? De viver como nômades, habitando em tendas, não plantarem e também um modo de, não somente aqui do vinho, mas creio que de outras alimentações, né? Sim. E deu essa ordem para eles não tomarem vinho e nem plantar vinha, né? Que às vezes não poderia tomar, mas plantar para negociar. Sim. Então, de forma nenhuma, não tinha esse meio de vida, né? Aqui, mas a maneira de viver deles era fruto de uma decisão pessoal a partir do seu líder. Então, veja bem que não foi uma coisa imposta por Deus, mas foi algo pessoal de um líder que colocou essas normas para eles, não vindo de Deus, mas vindo de um padrão, quem sabe até moral, né? Social e moral, que eles receberam e viveu integralmente, né? Com integridade, fidelidade a esse modo de vida que foi colocado para eles, né? Sim. Não era uma exigência de Deus. Aí a gente olha para aquele lado que hoje alguém pergunta assim, mas isso aí está na Bíblia, Deus falou assim. Então, tem muitas coisas que não foi determinado por Deus e algumas coisas que até está na Bíblia também, mas não foi direcionado por Deus. Sim. Como eu já disse aqui em outras lições sobre a lei do patriarcado, não foi determinado por Deus, mas foi um costume que os homens colocaram e foi bem para eles. Foi bem, né? sim. Então,
falando assim com os jovens, que hoje são muito levados a isso, né? Mas não está escrito isso, alguma coisa que foi determinado pela igreja, independente de denominação, pelo seu líder, e até mesmo na família pelos pais, que é para o bem social, moral e também espiritual. Sim. Né? Isso vai contribuir para uma vida de santidade, uma vida de uma intimidade com Deus. Então eles viviam dessa forma, como nômades, habitando em tendas, não plantando, não construindo casas e certamente não tinha nenhuma herança de herdade de terra para eles habitar. Essa era a forma de vida dos recabitas. Sim. E aí eles também tinham alguns valores, né? Quando a gente vê os valores, os recabitas e os seus valores, fala aí que o primeiro valor que eles tinham é valorizar a voz do seu líder, né? Eles olhavam para o líder fundador como um pai, porque eles chamam Jonadab de pai, né? E eles vão abrir mão do cumprimento de algumas coisas por conta da ordem do conselho. Eu não diria nenhuma ordem, né? Mas é um conselho de Jonadab, né? Já sabemos que eles não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam vinhas, e Deus não exigiu que eles vivessem dessa forma. Parece uma atitude exagerada e sem propósito, diz o comentarista aqui, né? Mas, contudo, essa comunidade estava obedecendo à voz do seu líder e uma orientação da sabedoria que não desonrava a Deus. Então, eles estavam vivendo de acordo com a ordem de um líder e isso era bom para eles, né? Isso fazia com que eles até se aproximassem do próprio Deus, né? Bom, eu estou obedecendo o meu líder, então é algo muito bom para eles. Fala sobre não construir as casas, e esse não construir as casas, eles demonstram aí o desapego às coisas, né? Que são muito transitórias nessa vida. Então eles não tinham um lugar fixo, eles não tinham uma casa, eles não tinham nenhum modo de subsistência agrícola, né? Mas eles priorizavam a vida simples, né? Essa vida bem desapegada das coisas da vida, né? E uma outra coisa aqui, eles tinham obediência, limites a serem observados, vida separada e prevenir-se para não agir imoralmente, não cair na idolatria. É interessante isso, né? Esses valores contribuíram para que Jeremias tomasse essa comunidade como exemplo de fidelidade e de advertência. Tinha um outro povo que vivia muito parecido com eles, que eram os nazireus. Né? Os nazireus aí tinham aquela questão de não passar a navalha no cabelo, não se alimentavam não se aproximavam de mortos, quaisquer mortos, animais e etc, né? E tinham aí várias ordenanças para ser um nazireu, e esses aqui também tinham, né? E todos eles iam caminhando de acordo com a palavra de Deus. Isso não influenciava, né? A vida, a santidade e a fidelidade desse povo, né? Com a diferença que os nazireus foi aí determinado por Deus, né? Sim. Determinado por Deus, mas principalmente foi uma identidade. Como os recabitas, como eles não tinham, como os demais, uma linhagem, né? Uma informação, uma identidade, uma origem concreta. Então, certamente, eles colocaram esse meio de vida para eles se destacarem, pelo menos assim. Sim, é verdade. Pelo menos se destacarem, ser visto e reconhecido de um povo diferente, né? Sim, um povo diferente. A história, de acordo com o dicionário, diz que eles estavam vivendo um momento de idolatria e apostasia. Então, Recabe olha e faz... Peraí, vamos ser diferente, né? Vamos ser diferente. Não vamos misturar com isso, então vamos colocar aqui para alguém nos identificar como diferente. Talvez essa idolatria e essa apostasia estivesse entrando na vida desse povo através da bebida, por exemplo, do descontrole pela bebida. Então a gente não sabe, né? A história não fala, mas a gente pode conjecturar, né?
várias coisas. E isso é muito importante porque às vezes nós lemos a Bíblia e lemos a história do povo de Israel e achamos que no passado somente eles, os judeus, que adoravam a Deus, que serviam a Deus, né? Se a gente lê, e os demais não, mas tinha muitos outros povos como esses aqui, que tinha temor a Deus, tinha as ordenanças que Deus deu através de Moisés, as leis, mas eles acompanharam o povo de Deus e vendo o modo de vida, eles também serviam a Deus, né? É como na atualidade, às vezes nós podemos bater no peito que nós somos crentes, né, ou assembleianos, e que outros não. Estão aquém da intimidade e do relacionamento com Deus. É verdade. Não da nossa forma, mas estão. É verdade. E aqui, onde Deus até, olhando para eles, depois de, a lição para frente vai dizer isso, depois de muito falar, de muitas mensagens, o povo não ouvir, Deus agora pega um exemplo. Sim. Né? E Deus honra esse povo. Sim. Deus honra esse povo, né? Vamos falar sobre Jeremias e os recabitas. Número 1, compreendendo o texto, né? É interessante, irmãos, ler a palavra, né, de Deus aqui toda. Tá no capítulo 35 de Jeremias, não é tão longo, conta um pouquinho da história dos recabitas e conta essa história para que a gente compreenda melhor esse texto, né? Porque por ser um livro, uma aula mais curta, a gente pode ser que passe algum detalhe, então ler vai ser bem importante. Mas o que acontece? Em obediência a uma ordem divina, uma ordem de Deus, Jeremias, ele vai, né, e levou os da casa dos recabitas à casa do Senhor. Então, o que Jeremias faz? Ele pega esse povo e leva à casa do Senhor. Provavelmente a casa do Senhor, ela tinha os compartimentos, tinha os pisos, o piso superior, o piso inferior, tá bem descrito aqui no 35, né? Então ele vai lá e coloca esse povo em algum lugar. Aqui diz que a mesma referência bíblica informa que Gidalias foi o seu pai, além de dizer que foi um homem de Deus, que aponta para a possibilidade de ele ter sido um profeta. E a sua câmara ficava junto à câmara dos príncipes, ou seja, vários compartimentos, né? O que leva a crer que ele era uma pessoa influente, né? Respeitava o ministério de Jeremias. E isso é muito bom, porque a gente vê no decorrer de toda a história que Jeremias ele é deixado de lado, ele é perseguido, desprezado, mas aqui não, aqui eles ouvem a voz do profeta, eles respeitavam o ministério de Jeremias. Então, frente à proposta, ele pede para que eles tomem o vinho, né? Eu achei interessante esse ponto aqui, eu vou parafrasear isso, porque Jeremias, ele ouve a voz de Deus, Deus pede para que ele leve os recabitas até um lugar e pede para que ele deixe taças de vinhos nesse lugar. E os recabitas, ele com certeza sabia que esses recabitas não bebiam. Sim. Né? Ele tinha noção disso, mas mesmo assim ele vai e depois disso o texto informa que Jeremias recebeu a mensagem de Deus com base nesse episódio, né? Seguido da promessa de Deus aos recabitas pela sua fidelidade. Então eles vão e mantêm a postura de meus pais incentivaram para que nós não bebêssemos e nós não vamos tomar esse vinho. Não vamos tomar esse vinho. Eles são fiéis, né? E aí é que entra o exemplo dos recabitas, né? Porque como esses homens são fiéis a um outro homem, a um conselho de um outro homem, e vocês, Judá, não são fiéis a um conselho de Deus para as vidas de vocês, né? E ele tem aí, diante dessa proposta, né, com relação aos recabitas, eles rejeitaram, não só rejeitaram, como reafirmaram o compromisso com os ensinamentos do seu líder, né? Então, eles deram um exemplo, né? E aí a gente já entra no ponto 2, o exemplo dos recabitas.
Se o senhor quiser falar alguma coisa anterior também, pastor Geraldo, fica à vontade, viu? Não, só confirmando, como você disse que certamente Jeremias sabia, né? Mesmo porque tinha 200 anos, Sim. Né? Eles mantendo essa ordem, essa ordenança, né? Eles renunciando a isso. Então, certamente, Jeremias conhecia muito bem seu modo de vida, eles viviam ali entre eles, né? Então, certamente ele deve ter feito alguma, a Bíblia não dá detalhes, mas alguma cerimonial ali, né? Para oferecer isso a eles. Sim. Então, o exemplo, 1.2 aqui, o exemplo dos recabitas, está aqui como mais um ato simbólico no mistério de Jeremias, né? Sim. Deus ordenou a ele que levasse, ele fez isso por uma ordenança de Deus, né? Então, nós percebemos o propósito no uso do exemplo dos recabitas, que Deus já vinha, como ele disse, vinha falando já há muito tempo, usando muitos outros profetas, né? Para que eles mudassem de atitude, se convertessem, se arrependessem e atendessem o chamado de Deus. Porém, eles não atenderam. Então, foi necessário Deus usar esta forma, né? E ele disse aqui, olha, vós não ouviste, mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim, mas este povo não me obedeceu, pois lhes tenho falado, não ouviram, e clamei, e eles não responderam. Olha a dureza de coração daquele povo. Sim. Então não era uma coisa de uma mensagem só, né, do chamamento de Deus, de vários, né? Deus falando diretamente com eles não atenderam, foi preciso Deus pegar o exemplo de pessoas que às vezes eles até, né, subjugavam, né? Os judeus sempre tinha isso com eles, achando que eles era prioridade para Deus. Deus pegar um povo que às vezes até eles desprezavam, Sim. achavam que não era digno, pegar o exemplo deles, mostrar para eles a fidelidade, a lealdade dos recabitas a um homem que já estava morto há 200 anos, mas estavam leais a ele. Sim. Né? Leais e fiéis à ordenança deles, do seu líder já morto. E é o que a gente vê, infelizmente, hoje, né? Entre muitas religiões pagãs, que têm as suas tradições, e as pessoas são leais, fiéis aos seus líderes que já morreram. Sim. E muitas vezes nós, como povo de Deus, e jovens, né? Selecionando diretamente aos jovens, às vezes nem a Deus, nem aos líderes que estão vivos, trazendo mensagem de Deus, ensinamentos de Deus, e eles dão as costas, né? Mas os recabitas, não, eles foram fiéis, leais, e por causa disto, eles tiveram uma promessa de Deus. Sim. Né? Então alguém acha que às vezes os costumes não vai levar nós a recebermos algo de Deus, né? Mas mesmo que não seja uma doutrina bíblica, mas é um costume da igreja, de determinadas denominações, seja ela qual for, que tem os seus costumes, né? Que não sejam heresias, mas são costumes colocados, isso transforma-se em bênção para as nossas vidas. Como está escrito, obedecer é melhor do que sacrificar. Sim. Então sempre a obediência, independente, como diz o nosso mestre, isso é a palavra de homens, se é a palavra de homem, mas é para o bem moral, espiritual, social, tem a bênção de Deus. Sim. Ali a ordem para os recabitas foi do homem, mas a bênção veio de Deus. Veio de Deus. O mais interessante, pastor Geraldo, é que estudando essas lições, a gente passa a amar a Deus ainda mais pela sua misericórdia, porque quantos são os exemplos dados no livro de Jeremias para esse povo, para que eles se convertam, para que eles tenham as vidas restabelecidas de novo, né? E esse é mais um exemplo. A gente viu lá a parábola do vaso, depois vieram outras visões, né, de Jeremias, e tantas coisas Deus fez para que esse povo se voltasse, porque esse povo precisava de reconciliação, e mesmo assim o povo não deu ouvidos.
E esse é mais um exemplo. Os recabitas são mais um exemplo. A gente vai ver sobre a mensagem que fala sobre a fidelidade deles, né? Acentuou a desobediência do povo de Judá em contraponto à fidelidade dos recabitas, que é o que o irmão já falou bastante aqui, né? Sobre dar valor a um líder que já está morto há 200 anos, né? E aí aqui o comentarista ele coloca uma coisa importante. Enquanto os recabitas guardavam com diligência uma tradição humana, o povo de Judá desprezava a lei do Eterno, né? Então, isso era muito sério. O tema central nesse ato simbólico, a partir do exemplo dos recabitas, é a infidelidade de Judá e o seu chamado ao arrependimento. Mas aqui diz que, mesmo assim, os ouvidos e o coração fechado não contribuíram para que o povo ouvisse a mensagem e que eles fossem a juízo, né? Então, essa é a mensagem, não tem outra, né? Deus vem falando, se arrependam. Tem aqui um exemplo, já que vocês não seguem o exemplo, então já está decretado o cativeiro mesmo, não tem o que fazer, né? E é uma dureza de coração terrível, porque houve a mensagem de vários profetas várias vezes, e Deus pega agora o exemplo prático, né, e mostra para eles, nem mesmo assim, vendo o exemplo de outros lá, eles não decidiram obedecer, permaneceram na desobediência, não se arrependeram e veio o juízo, né? Sim. E sobre a santidade, a gente tem aí um chamado à santidade no nosso ponto 3, né? O que é santidade? E assim, santidade é muito citado, né, durante toda a Bíblia. Buscar a santidade, né, tentar ser santo, ser cada vez mais santo. Aí veio Jesus, o exemplo de santidade, e nos ajudou a buscar mais essa santidade cada vez mais, né? Mas o que é santidade, pastor Geraldo? Santidade, como nós já falamos em lições anteriores aqui, né? A palavra santo quer dizer separado, né? Separado para Deus, separado para servir. Mas aqui o comentarista colocou algo muito importante, dizendo que santidade é aquilo que é próprio do que é santo, né? Quer dizer, é uma virtude. Né? Santo é separado. Agora, santidade é aquilo que é próprio, que se veste no santo. É uma virtude, é aquilo que sai, é uma qualidade, né? Sim. Então, é do que é próprio santo. E somente Deus, que é santo, e nós, para vivermos em santidade, é estar em relacionamento com Deus. Sim. Se nós somos santos separados para Deus, aí emana em nós essa santidade também. E é importante, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, né? Sim. Então é aquilo que é próprio do que é santo. É um dos seus atributos, geralmente relacionado ao aspecto moral, e aí onde começa a aparecer a santidade. Pela moral, das suas implicações seja muito mais ampla, né? Sim. Então não parte só do lado espiritual, mas já vem do moral, que é o que nós vemos aí. Por que aquele povo teve isso para com eles? Porque veio de uma lei moral para eles. Sim. Né? Começou na moralidade. Verdade. Né? Então alguém vive uma vida imoral e acha que a santidade dele é só estar orando e lendo a palavra. Não. Tem que aparecer o fruto. Sim. Já começa aí. Qual foi a lei moral? Eles decidiram renunciar, abriram mão daquilo que eles podiam ter, poderiam beber, poderiam construir casa, mas abriram mão de sempre pegar as coisas materiais. Sim. Então, santidade parte disso aí também. Quando eu tenho desapego às coisas materiais. Isso está proibido no dia de hoje, você tem uma propriedade. Mas desapegar daquilo. Então, tudo isso faz parte da santidade, que aparece a santidade, que nós estamos apegados a isso. Não priorizamos isso, priorizamos a Deus. Né? Então, a santidade diz respeito também ao que ou alguém está próximo de Deus. Então, se alguém diz que vive uma vida de santidade, mas está longe de Deus, né? Aí vai perdendo o contato, como diz o hino 77 da nossa harpa cristã.
guarda o contato com o teu Salvador. Sim. Então, a santidade é isso. Depois ele comenta mais aqui embaixo. Santidade é a qualidade de alguém que se entrega sem reservas a Deus. Ele pode ter alguma coisa, alguns bens, mas a vida dele não está apegada àquilo. Tudo é para Deus. Entrega sem reserva a Deus e ele vive de forma exclusiva, com vistas a agradar a Deus. Então, viver para Deus, perto de Deus e viver agradando a Deus. Paulo ele escreve na sua carta aos Efésios, no primeiro capítulo, que a salvação, o Senhor nos salvou e nos fez agradável a Ele mesmo. Então, isso é uma prova de santidade. Então, se alguém não está agradando a Deus, não adianta dizer que ele vive em santidade. Sim. As pessoas têm uma ideia de santidade com relação a muitas coisas externas. A sua roupa é essa, então você é mais santa do que ela. O seu cabelo é assim, você é mais santo, e etc. O povo daqui de Judá, eles estavam dentro do templo se dizendo santos. Na formalidade, só na aparência. Na aparência. E Deus não se agradou daquilo que eles estavam fazendo. Né? Porque eles saíam do templo, eles estavam tendo o templo como um amuleto, né? se dizendo santos, mas fora do templo eles faziam assim, faziam de tudo que desagradava a Deus. Inclusive matavam, né? E depois iam lá pro templo adorar a Deus, e Deus não se agradou disso, porque Deus, ele vê o coração, né? Ele vê a motivação, ele vê por que nós estamos aqui hoje, né, pastor Geraldo? Sem dúvida, como Jesus, na sua onisciência, quando aquele povo estava andando atrás dele, quem sabe glorificando, né? Ele disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, não havia santidade ali. Sim. Havia, às vezes, um interesse próprio. Sim. Né? Alguém, às vezes, se oferece sacrifício, como eles faziam, mas querendo uma troca com Deus. Exatamente. Né? Não aquele de coração. Por isso o comentarista colocou aqui que, às vezes, a santidade parte de uma vida moral. Sim. Que aí vem de dentro para fora. Sim. No nosso ponto 2, a gente vai falar sobre a santidade como fruto da fidelidade. Então, se nós temos alguém fiel a Deus, automaticamente ele tem santidade. Sim. Porque a fidelidade e a santidade caminham juntos, uma fruto da outra, né? São virtudes, como o irmão já falou aqui, que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. Qual a relação entre santidade e fidelidade? Aí vem o termo, né? Vem do latim fidelis, que diz respeito a quem é fiel, leal, constante, consistente, comprometido com algum compromisso assumido, né? A gente pode pegar aqui um exemplo do casamento. Você tem um compromisso, uma aliança, né, com o seu cônjuge, com a sua esposa, e o que precisa ter nesse relacionamento? Lealdade constante e consistente, comprometido com um compromisso assumido, né? E tantas outras coisas. Aí vem o respeito, aí vem o amor, e aí vem outras coisas, né? Então, a gente tem aí esse exemplo de fidelidade. Os recabitas entram como um bom exemplo de fidelidade, né? Diante da oferta do vinho, né, feita por Jeremias, eles preferem se manter firmes e seguir o compromisso de honrarem a diretriz de um líder, que infelizmente já não estava ali junto deles, mas eles honram o líder, eles honram essa questão moral deixada 200 anos atrás por um homem que ajudou eles de alguma forma. Outro exemplo, Daniel. Daniel é um exemplo de fidelidade, porque Daniel ele vem cativo na primeira leva de escravos. Ele está vivendo num ambiente totalmente hostil, num ambiente totalmente difícil, em que ser crente é difícil, porque a corrupção era fato,
né? Mas Daniel, ele não deixa de ser fiel e ele não se contamina com as iguarias do rei, né? Então é um exemplo de fidelidade. Fugindo da lição, a gente tem outros exemplos de fidelidade. O próprio José, que era um jovem, né? Um jovem que foi para o Egito, né? Mesmo antes de chegar lá, né? Sim. No meio psicofamiliar também. Se José quisesse ter usufruído ali das regalias que foram dadas a ele, né? Mas não, ele foi fiel, ele rejeitou a mulher do rei, né? A mulher do rei, né? Do governador. Não, ele que foi governador, né? Do capitão, isso. Então ele foi um homem fiel. E aí vale a pena ser fiel. Aqui fala assim que uma vida de santidade, pois no mesmo contexto de Jeremias, nos dias do rei Joaquim, junto de outros nobres, foi levado à Babilônia. Esse é Daniel, longe da sua terra, teve a possibilidade de se contaminar, mas não se contaminou, se manteve firme, né? Pois é. E aí a gente tem o último ponto, que é a santidade que abençoa. E aí, pastor Geraldo, que santidade é essa? Então, quando eu já tinha dado um toque para trás, né, da bênção que veio para os recabitas, né? Sim. Tomar aquela decisão de ser fiel. Então, a santidade, ela traz isso em nós, porque a santidade, como o ponto anterior, é a aproximação de Deus. Sim. E não tem como alguém estar aproximado de Deus e não ser abençoado. Sim, não tem. Estar próximo de Deus, não ser abençoado. Aquele que estava sempre próximo de Jesus, ninguém que chegou até Jesus não saiu sem resposta, né? A não ser aqueles que não creram. Sim. Então, a santidade que abençoa, depois de Deus mostrar aqui o contraste entre a fidelidade dos recabitas e a infidelidade de Judá, né? Então o Senhor vaticinou que este povo seria abençoado. Deus fez promessa a eles, que pela fidelidade deles, né, a vida, de separar aquela vida, aquele propósito, isso chamou a atenção de Deus, que garantiu, olha que coisa maravilhosa, a perpetuação deste povo, né? Isso esse povo não ia desaparecer. Quantos outros povos desapareceram? Sim. Né? Então, por causa da sua fidelidade, a santidade deles levou Deus a olhar para eles, chamou a atenção de Deus e de dar uma vida longa para este povo, somando com as promessas dos seus descendentes. E achei importante, quero ler aqui num ponto aqui da nossa lição, como subsídio, do primeiro ponto, aqui no primeiro subsídio, diz aqui, olha, a fidelidade deles como uma censura à infidelidade de Israel para com o Senhor. Por causa de sua fidelidade, o Senhor lhes prometeu: nunca faltará varão que assista perante a minha face todos os dias. Olha que eles tiveram o privilégio, por causa dessa santidade e obediência, de Deus tirar dentro deles também sacerdotes, né? Quando ele colocou aqui perante a minha face homens que me assistem, está falando de sacerdote, que vai ser oferecendo sacrifício diante de Deus. Assim, diz-lhe de Rabi, né, registrou que as filhas recabitas se casaram com os levitas e assim esta linda promessa foi cumprida. E vemos aqui que no futuro, dá a entender que até mesmo sacerdotes recabitas intercederam por Tiago. Veja bem, aqui no Novo Testamento. Sim. Né? Olha a bênção de Deus para eles. Algo que era só para a linhagem de Arão, de sacerdotes. Mas a bênção de Deus, por causa da sua fidelidade, da sua vida de santidade diante de Deus, veio essa bênção para eles. Não faltava varão que assistisse diante de Deus. E trazendo isso aqui para os jovens, né? Que Deus possa, dentre os jovens, não faltar jovens, moços e moças, que estejam sempre diante de Deus. Essa é a bênção da santidade. Sim. Não é bênção material, mas bênção de uma vida espiritual diante de Deus, que agrada a Deus.
né? Então trouxe para eles essa bênção, a separação, a dedicação a Deus, trouxe para eles essa bênção maravilhosa de ter pessoas na sua descendência, de eles não serem, podemos dizer, exterminados, né? E de pessoas que estivessem assistindo diante de Deus, quer dizer, de gente que era para estar lá, perderam a oportunidade porque pela fidelidade dele. Então a santidade traz bênção para as nossas vidas. Sim. Né? E o Senhor disse isso em muitas outras passagens, em Miqueias 6 e 8, né? Eu quero, não é ribeiro de azeite, não é holocausto, não é bezerro, mas uma vida de obediência. Sim. Né? Sim. E que anda de obediência e de humildade diante de Deus, que isso faz tudo parte da santidade. A nossa vida de andar humildemente com Deus, separado para Deus, isso traz bênçãos para as nossas vidas. Isso é muito importante. A gente entende aqui na nossa lição que, vou voltar só um pontinho aí, só para finalizar, santidade é a qualidade de alguém que se entrega sem reservas a Deus. E que para Deus vive de forma exclusiva, né? Nós cantamos um hino, Pastor Geraldo, que fala sobre fidelidade. Aquele hino, ele precisa ser cantado com muita reflexão. A gente fala sobre, ó Deus de Israel, eu sei que não... fala sobre ser fiel a todo momento. Aí cita lá, né, Daniel e vai falando, mas ser fiel é muito importante, porque isso faz com que você seja santo. E né? Você lembrando do hino, a gente cantava também aqui um cântico muito curtinho, aprendemos com o pastor Dionísio, né? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr. Então, fiel a essa carreira para correr, depois, e uma vitória a alcançar. Então, ninguém vai alcançar vitória na vida espiritual e até mesmo na vida material, se não for fiel, não for leal. Sim. E tem jovem que não pode cantar esses hinos, não. Porque, tem uma parte lá que fala assim, nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero, não. Que coisa, né? É uma confissão, uma promessa, tem que ser fiel. Cantar isso, vivendo isso, é muito bonito, né? E então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos na sua aula no domingo, que possa ser um vaso de bênção, né? E que seja para a glória de Deus, que seus alunos aproveitem ao máximo aí essa aula. Deus abençoe a todos. E que siga o exemplo dos recabitas, né? Sim. Não fique só na lição. Amém. Que Deus abençoe.